Mãe, decidi voltar a morar aqui. E minha esposa vem também, disse meu filho parado na porta com suas malas. Eles simplesmente apareceram, prontos para se mudar. Mas quando ele abriu a porta da sala e viu o que tinha lá dentro, ele paralisou. Se você já passou por algo parecido, ou conhece alguém que está vivendo isso, deixe seu comentário abaixo. Sua história pode ajudar outras pessoas. Meu nome é Clara. Tenho 70 anos e, durante quase toda a minha vida, fui a mulher que nunca dizia não. A esposa dedicada, a mãe sempre disponível, a sogra compreensiva. 50 anos ao lado do meu marido, Roberto, criando filhos, mantendo a casa, sendo o alicerce silencioso da família. E então, há 5 anos, Roberto faleceu. Não vou mentir. Os primeiros meses foram terríveis. Acordar numa cama vazia depois de meio século ao lado da mesma pessoa é como se uma parte de você tivesse sido arrancada. A casa parecia grande demais, silenciosa demais. Eu não sabia mais quem era sem o Roberto ao meu lado, mas a vida, descobri, tem um jeito peculiar de nos surpreender. Foi Vera, minha melhor amiga desde os tempos da escola, quem me empurrou para fora daquele buraco de solidão. Ela apareceu na minha porta numa terça-feira chuvosa, 6 meses após o funeral, com uma sacola cheia de formulários de inscrição. Clara Maria Santos, ela disse, usando meu nome completo como fazia quando estava sendo séria. Você tem 2 opções. Ou você vem comigo para esse curso de pintura em aquarela, ou eu vou te arrastar pelos cabelos. E os 2 sabemos que meus joelhos não aguentam mais uma briga. Eu ri. Pela primeira vez em meses, eu ri de verdade. O curso de aquarela foi apenas o começo. Depois veio o curso de informática básica, onde aprendi finalmente a usar direito aquele celular que o André, meu filho mais novo, tinha me dado. Descobri que eu podia fazer muito mais do que apenas atender ligações. Podia pesquisar receitas, assistir vídeos, conversar com as amigas num grupo do WhatsApp que a Vera criou para nossa turma da aquarela. Eu estava aprendendo a viver de novo. Não como a esposa do Roberto, mas como Clara, só Clara. Com o dinheiro do seguro de vida do Roberto e nossas economias de uma vida inteira, comprei esta casa. Pequena, mas perfeita para mim. 2 quartos, uma sala espaçosa que transformei no meu ateliê improvisado, uma cozinha ensolarada e um quintalzinho nos fundos onde cultivava minhas orquídeas. Pela primeira vez na vida, eu tinha um espaço que era completamente meu. O pressentimento. Tudo estava indo tão bem. Eu tinha minha rotina. Acordava cedo, tomava meu café na varanda vendo o sol nascer, pintava por algumas horas, almoçava com Vera às terças e quintas, ia ao curso de dança sênior às quartas e passava os fins de semana com o André, a esposa dele, Marina, e minha netinha Sofia. Era uma vida simples, mas era minha vida. Então veio aquela ligação. Era uma sexta-feira, eu me lembro perfeitamente. Estava terminando uma aquarela de um campo de girassóis, inspirada numa foto que tinha visto no grupo do WhatsApp, quando o celular tocou. Mãe? A voz de Marcos soou do outro lado da linha. Marcos é meu filho mais velho. Tem 45 anos. Sempre foi o mais complicado dos 2. Não me entenda mal. Eu amo meus 2 filhos igualmente. Mas enquanto o André sempre foi responsável, trabalhador, presente, o Marcos sempre teve dificuldade de se estabelecer. Mudava de emprego constantemente. Sempre tinha desculpas. O chefe não o valorizava. Os colegas tinham inveja dele. O trabalho estava abaixo das suas capacidades. E eu, boa mãe que sempre fui, acreditava. Ajudava quando podia. Mandava um dinheirinho quando ele dizia que estava apertado. Marcos, filho, como você está? Respondi, largando o pincel. Mãe, eu preciso te contar uma coisa. Havia algo na voz dele. Uma tensão. Um tom que eu não conseguia identificar. O que foi? Está tudo bem? Está sim, mãe. Na verdade, está ótimo. Eu e a Carolina estamos passando por uns ajustes. Sabe como é? A vida na cidade grande está muito cara. E pensei em voltar para mais perto de você. Meu coração deu um pequeno salto. Parte de mim ficou feliz com a ideia de ter o Marcos por perto novamente. Mas outra parte, uma parte pequena, mas insistente,
Sentiu um aperto no estômago. Voltar? Você vai se mudar de volta para a cidade? É, mãe. E olha, eu ia te perguntar uma coisa. Ele fez uma pausa. Longa demais. Você acha que eu e a Carolina poderíamos ficar uns dias na sua casa? Só enquanto a gente se organiza, arruma emprego, essas coisas. Deveria ter dito não. Olhando para trás agora, eu vejo claramente que deveria ter dito não. Ou pelo menos ter colocado condições, limites, prazos. Mas eu era a Clara de sempre. A mãe que nunca nega nada aos filhos. Claro, filho, a casa é pequena, mas sempre tem espaço para vocês. Ah, mãe, você é demais. A gente chega no sábado, tá? Beijo! E ele desligou antes que eu pudesse perguntar mais detalhes. Fiquei olhando para o celular, aquela sensação estranha ainda me incomodando. Algo na conversa não tinha soado certo. O Marcos tinha sido rápido demais, não tinha me dado tempo de processar ou fazer perguntas. Bobagem, falei para mim mesma, voltando ao meu quadro. São só uns dias, e vai ser bom ter companhia. Mas naquela noite, deitada na cama, não consegui dormir direito. Fiquei olhando para o teto, o ventilador girando devagar, e aquele pressentimento não me largava. A chegada sábado amanheceu nublado, um desses dias cinzentos que parecem pressagiar mudanças. Eu tinha arrumado o quarto de hóspedes, que antigamente era meu quarto de costura, mas que mantinha com uma cama de casal para quando o André e a família vinham passar o fim de semana. Troquei os lençóis, coloquei toalhas limpas, até comprei umas flores para deixar no criado mudo. Quando a campainha tocou, às 10 da manhã, respirei fundo e fui atender. E foi aí que tive o primeiro choque. Marcos estava na porta, mas não estava sozinho. E não tinha uma mochila ou uma malinha de fim de semana. Ele tinha malas. Várias malas grandes. E caixas. Muitas caixas empilhadas ao lado dele. Mãe! Ele me deu um abraço rápido, mas já estava olhando por cima do meu ombro, para dentro da casa. Deixa eu pegar as coisas. Carolina apareceu atrás dele. Sempre achei minha nora bonita, cabelos longos e lisos, sempre bem arrumada, roupas de marca. Mas havia algo nos olhos dela que me incomodava. Algo frio, calculista. Oi, Clara. Ela disse sem calor. Nem sequer me deu um abraço. Oi, Carolina. Mas... São muitas malas para uns dias, não? Tentei manter o tom leve, mas meu coração estava acelerado. Ah, mãe, trouxemos algumas coisas que estavam guardadas lá em casa. Sabe como é? Aproveitar a mudança para organizar. Marcos disse rapidamente, já entrando com as malas. Eles simplesmente entraram. Não esperaram convite. Não perguntaram onde colocar as coisas. Marcos foi direto para o quarto de hóspedes, Carolina atrás dele, e começaram a descarregar tudo como se estivessem se mudando definitivamente. Marcos, filho, espera. Quantas malas são essas? Segui atrás deles. Mãe, calma. É só para organizar melhor enquanto a gente fica aqui. Você disse que tinha espaço, lembra? Sim, eu tinha dito. Mas não era isso que eu tinha em mente quando falei uns dias. Carolina passou por mim carregando uma caixa e foi direto para a sala. Minha sala, meu ateliê. Marcos, talvez seja melhor deixar as caixas no quarto por enquanto, tentei sugerir. Mas quando cheguei à sala, o que vi me fez congelar. Carolina tinha parado no meio da sala, olhando ao redor com uma expressão que só posso descrever como... desdém. Sério, Clara? Você transformou a sala em... isso? A sala, minha sala, estava cheia das minhas coisas. Meu cavalete perto da janela, para aproveitar a luz natural. Prateleiras que eu mesma tinha instalado, cheias dos meus materiais de pintura, pincéis organizados por tamanho, tubos de tinta aquarela perfeitamente arrumados. Uma mesinha lateral com meus esboços. As paredes tinham alguns dos meus trabalhos pendurados. Nada profissional, eu sei, mas eram meus. E no centro, no lugar onde antes havia uma mesa de centro comum, eu tinha colocado minha mesa de trabalho. Uma mesa grande, de madeira clara, onde eu esticava os papéis, misturava cores, deixava meus projetos. Era o meu espaço, o meu santuário. Eu pinto aquarelas, respondi, tentando manter a voz firme. É meu hobby. Marcos entrou atrás de Carolina e parou ao lado dela. Vi quando seu rosto mudou, quando a realização atingiu ele. Mãe, você mudou completamente a casa. Não era uma pergunta. Era quase
Uma acusação. Mudei o que precisava mudar para me sentir confortável, respondi, erguendo o queixo. É minha casa. Claro que é, Carolina disse com aquele sorrisinho que não chegava aos olhos. Mas agora que estamos aqui vai precisar de alguns ajustes, não é? Afinal, vamos precisar de espaço de convivência. Isso aqui, ela gesticulou para o meu ateliê com desdém. Vai ter que ir para outro lugar. Senti como se tivessem me dado um tapa. Carolina, querida, Mãe. Marcos me cortou, colocando a mão no meu ombro num gesto que deveria ser carinhoso, mas pareceu condescendente. A gente conversa sobre isso depois, tá? Agora vamos terminar de trazer as coisas do carro. E saíram, me deixando ali, parada no meio da minha sala, que de repente não parecia mais tão minha assim. Foi então que aconteceu. Naquele exato momento, enquanto eu olhava para o meu cavalete, para meus quadros, para aquele espaço que eu tinha construído com tanto carinho, algo dentro de mim mudou. Era pequeno ainda, frágil. Uma vozinha que dizia, isso não está certo, mas estava lá. Os primeiros dias. Se eu achava que as malas eram demais, os próximos dias me mostraram que eu não tinha visto nada ainda. No domingo, enquanto eu preparava o almoço, porque é claro, mesmo sendo hóspedes, eles esperavam que eu cozinhasse, Carolina começou a reorganizar as coisas. Clara, você não se importa, né? É que eu tenho uma alergia terrível a pó e esse sofá... Ela estava arrastando o meu sofá, aquele que eu tinha escolhido com tanto cuidado, verde água, combinando perfeitamente com as cortinas para o canto da sala. Carolina, o que você está fazendo? Só ajustando o layout. Fica melhor assim, confia em mim. Eu trabalhei com decoração de interiores por um tempo. Não, ela não trabalhou. Eu sabia disso porque o Marcos tinha me contado que ela fez um curso online de 6 semanas, há 3 anos, e nunca tinha trabalhado de fato na área. Mas eu não disse nada, porque era a Clara de sempre, a que não causava conflitos. Na segunda-feira, acordei com barulho na cozinha. Desci e encontrei Carolina reorganizando meus armários. Bom dia, ela disse alegremente, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Estava vendo que você tem coisas aqui que já venceram. Organizei tudo por categorias. Olha, aqui os enlatados, aqui os grãos, aqui os temperos. Ela tinha jogado fora metade das minhas coisas. Especiarias que eu usava para receitas específicas. Farinhas especiais que eu tinha comprado na loja de produtos naturais. Meu mel orgânico favorito. Carolina, você jogou fora meu... Estava vencido, Clara. Você precisa prestar mais atenção nessas coisas. Na sua idade, é perigoso consumir produtos estragados. Na minha idade, como se eu fosse senil, incapaz de ler uma data de validade. Marcos apareceu na cozinha, de roupão, bocejando. Era 11 da manhã. Bom dia, mãe. Tem café? Tem. Passei fresquinho há 2 horas. Quando eu acordei, às 7, como sempre. Ele se serviu, sentou-se à mesa e ligou o celular, começando a rolar pelas redes sociais. Filho, você não vai procurar emprego hoje? Ah, mãe, segunda-feira não é bom dia para mandar currículos. Vou começar terça. Carolina se juntou a ele, também mexendo no celular. Fiquei ali, de pé, olhando meus 2 hóspedes completamente à vontade na minha cozinha, reorganizando minhas coisas, como se a casa fosse deles. Mas o que eu descobri na terça-feira mudou tudo. Terça-feira era dia de almoçar com Vera. Nossa tradição sagrada de 20 anos. Encontrávamos às 12h30 no café da praça, pedíamos o prato do dia e colocávamos a conversa em dia. Eu precisava desesperadamente daquele almoço. Então, Vera disse assim que sentamos, seus olhos castanhos me estudando com aquela intensidade de quem me conhece há mais de 50 anos. Conta tudo. Como está sendo ter o Marcos e a Carolina em casa? E eu desabei. Contei tudo. As malas, a reorganização da sala, a Carolina tomando conta da cozinha, o Marcos que não saía do celular. Clara, Vera segurou minha mão sobre a mesa. Você percebe que eles não estão visitando, né? Eles se mudaram para sua casa. Mas foi só para uns dias. O Marcos disse... O que o Marcos disse e o que o Marcos está fazendo são 2 coisas diferentes, querida. Ela suspirou. Olha, eu não quero parecer dura, mas você precisa conversar com ele, estabelecer limites.
Quanto tempo eles pretendem ficar? Vão contribuir com as despesas? Com a comida? Eu não tinha pensado nisso. Claro que não, porque eu era a mãe. E mães não cobram dos filhos, certo? Vera, eu não posso simplesmente... Pode sim, e deve. Seus olhos ficaram ainda mais sérios. Clara, você trabalhou a vida inteira para ter essa casa, para ter sua independência. Não deixe ninguém, nem mesmo seu filho, tirar isso de você. As palavras dela ficaram ecoando na minha cabeça durante todo o caminho de volta para casa. Decidi que ia conversar com o Marcos naquela mesma noite, estabelecer expectativas, perguntar os planos deles. Mas quando cheguei em casa, o que ouvi mudou tudo. A verdade revelada. Eram 15 horas quando cheguei. A casa estava silenciosa. Pensei que talvez tivessem saído, mas o carro do Marcos estava na garagem. Entrei pela cozinha, planejando fazer um café, quando ouvi vozes vindo do quarto de hóspedes. A porta estava entreaberta. Não era minha intenção escutar. Juro que não era. Mas algo na urgência das vozes me fez parar. Não aguento mais essa casa. Era a voz de Carolina estridente. É tudo velho, tudo desatualizado. E aquele ateliê ridículo dela no meio da sala? Sério, Marcos? Carolina, calma. A gente está há 3 dias aqui. 3 dias que parecem 3 anos. Sua mãe fica olhando para a gente como se estivéssemos fazendo algo errado, só porque reorganizei uns armários. Meu coração começou a acelerar. Fiquei paralisada no corredor. Olha, a voz de Marcos ficou mais baixa, mas ainda conseguia ouvir. Você sabia que seria assim no começo, mas não vai demorar. Quanto tempo, Marcos? Porque eu não assinei para ficar morando de favor com sua mãe. Não é de favor, é a casa dela, mas... Bem, quando ela passar a escritura para o meu nome, minhas pernas ficaram fracas. A escritura? No nome dele? Aí a gente faz o que quiser. Reforma, vende, sei lá. Mas primeiro precisamos dela confiar na gente, parecer que estamos aqui para cuidar dela. Eu tinha que estar ouvindo errado. Meu filho não podia estar dizendo o que eu achava que estava dizendo. E se ela não passar? Carolina perguntou. E se ela teimar em ficar com a casa no nome dela? Houve uma pausa, longa, pesada. Daí a gente parte para o plano B. Que é: existem formas legais de declarar uma pessoa incapaz de tomar decisões, principalmente na idade dela. A gente contrata um advogado, diz que ela está confusa, que não consegue mais cuidar de si mesma, e aí você fica com o controle de tudo. Carolina completou, e eu podia ouvir o sorriso na voz dela. Exatamente. De qualquer forma, essa casa vai ser nossa em alguns meses. Ela só ainda não sabe disso. Senti como se o chão tivesse se aberto sob meus pés. Não consegui mais ouvir o resto. Virei-me e saí pela porta da cozinha o mais silenciosamente possível. Meu coração batendo tão forte que tinha certeza de que eles conseguiriam ouvir. Caminhei pela rua sem direção. Minhas pernas tremiam. Minha visão estava embaçada por lágrimas que eu me recusava a deixar cair. Meu filho, meu primogênito. A criança que eu carreguei no colo, que eu embalei quando tinha febre, que eu ensinei a amarrar os sapatos, a andar de bicicleta, que eu ajudei com a lição de casa, que eu consolei em cada decepção, estava planejando me roubar. Não, pior. Estava planejando me declarar incompetente, incapaz. Tirar não só minha casa, mas minha autonomia, minha dignidade. Quando finalmente parei de andar, percebi que tinha ido até a praça onde ficava o café. Sentei-me num banco, as pernas finalmente cedendo. Foi ali, naquele banco de praça, que a Clara antiga morreu. E uma nova Clara começou a nascer. A decisão. Não sei quanto tempo fiquei sentada ali. O sol estava começando a se pôr quando senti uma mão no meu ombro. Clara? Era Vera. O que aconteceu? Te vi da janela do apartamento. Você está pálida. E então eu contei tudo o que tinha ouvido, cada palavra horrível. Vera ficou em silêncio por um longo momento. Quando falou, sua voz estava diferente, mais dura do que eu já tinha ouvido. Clara, você precisa ir para casa agora e expulsar os dois. Eu não posso fazer isso. Minha voz saiu fraca. É meu filho, Vera. Meu filho. Seu filho está planejando te roubar, te declarar incapaz. Você entende o que isso significa? Ele vai te trancar em algum asilo horrível e vender sua casa enquanto você não pode fazer nada para impedir. As lágrimas finalmente caíram.
Ele é tudo que eu tenho. Não é? Vera me sacudiu pelos ombros, gentil, mas firme. Você tem o André, tem a Marina e a Sofia, tem a mim, tem suas amigas do curso, tem sua vida, Clara. Essa vida linda que você construiu depois de anos de luto. Ela estava certa. Eu sabia que estava. Mas o que eu faço? Como eu luto contra isso? Primeiro, Vera puxou o celular dela. Você vai ligar para minha sobrinha, a Helena. Lembra dela? Advogada, especializada em direito de família e idosos. Vera, eu não tenho dinheiro para... A consulta inicial é gratuita. E quando ela ouvir o que você tem para contar, tenho certeza de que vai te ajudar. Ela já estava digitando. Vou mandar uma mensagem para ela agora. Você vai na casa dela amanhã de manhã, primeira coisa. E à noite, quando eu voltar para casa. À noite. Vera me olhou nos olhos. Você age normal. Não deixa transparecer que sabe de nada. Sorri. Seja educada. E enquanto isso, observa tudo. Qualquer coisa que possa servir de prova. Provas? Clara, em casos assim você vai precisar de evidências. Do comportamento deles, dos planos deles, de tudo. Ela apertou minha mão. Eu sei que parece assustador, mas você não está sozinha, ouviu? Eu estou com você. Vamos passar por isso juntas. Respirei fundo, sequei as lágrimas. Tudo bem, eu consigo fazer isso. Consegue sim. Vera me ajudou a levantar. Agora vai para casa. E lembra, nada de demonstrar que você sabe. Ainda não. Aquela caminhada de volta foi a mais difícil da minha vida. Cada passo me aproximava da casa que eu tanto amava, mas que de repente parecia um campo de batalha. Quando abri a porta, Marcos estava na sala, no meu sofá, assistindo TV. Mãe, onde você estava? Já são quase 7 horas. Fui almoçar com a Vera e acabamos conversando mais do que o normal, respondi, forçando um sorriso. Desculpa se preocupei vocês. Ah, tudo bem. É que a gente ia pedir comida, mas não sabia se você já tinha feito jantar. É claro que não, porque esperar que eles fizessem a própria comida seria demais. Não se preocupa, vou preparar algo agora. Fui para a cozinha e comecei a tirar coisas da geladeira com mãos que ainda tremiam levemente. Carolina apareceu, encostou-se no batente da porta. Clara, queria conversar com você sobre uma coisa. Meu coração disparou. Será que eles sabiam que eu tinha ouvido? Sim. É que a gente estava pensando. Essa casa é grande demais para você sozinha, não acha? E manter ela deve custar caro. Impostos, contas, manutenção. Eu me viro bem, respondi, mantendo os olhos nas cebolas que estava picando. Sim, mas, na sua idade, essas preocupações não são necessárias, sabe? O Marcos e eu estávamos conversando. Que tal se você passasse a casa para o nome dele? Assim você não precisa mais se preocupar com papelada, burocracias. Ele cuida de tudo para você. Era exatamente o que eu tinha ouvido, mas ouvir de novo, cara a cara, com aquele tom falso de preocupação, apertei a faca com mais força. É uma ideia, consegui dizer com voz neutra. Mas não é algo para decidir assim, de uma hora para outra. São decisões grandes. Claro, claro. Só plante a sementinha na sua cabeça. Ela sorriu. Afinal, somos família. Só queremos o melhor para você. Depois que ela saiu, fechei os olhos e respirei fundo. Vera tinha razão. Eu precisava de ajuda. Precisava de um plano. E pela primeira vez na vida, eu ia lutar. Doutora Helena Santos tinha um escritório pequeno, mas impecável no centro da cidade. Quando entrei, às 9 da manhã daquela quarta-feira, tinha dito ao Marcos e à Carolina que ia ao médico, ela me recebeu com um sorriso caloroso. Tia Vera me contou um pouco da situação, ela disse, indicando uma cadeira confortável. Mas quero ouvir de você. Sem pressa. Me conta tudo. E eu contei. Desde o telefonema do Marcos, passando pelas malas, pela reorganização da casa, até a conversa que tinha ouvido. Helena fez anotações em silêncio, sua expressão ficando cada vez mais séria. Clara, ela disse quando terminei. Infelizmente, o que você está descrevendo é mais comum do que você imagina. Abuso financeiro de idosos por membros da família. E você agiu certo em vir até mim. Mas
Legalmente, eu posso fazer alguma coisa? Quero dizer, eles ainda não fizeram nada de ilegal, não é? Só conversaram entre eles. Planejamento de fraude é crime, Clara. E tentar declarar alguém incapaz, sem fundamento real, apenas para obter vantagem financeira, também é. Helena se inclinou para a frente. Mas aqui está o problema. Você vai precisar de provas, gravações dessa conversa, evidências de que eles estão usando seus recursos sem permissão. Documentação de qualquer tentativa deles de coagi-la ou manipulá-la. Meu coração afundou. Eu não gravei nada, só ouvi. Ainda não gravou. Ela sorriu gentilmente. Mas pode começar agora, e vou te dar outras orientações. Primeiro, nunca, em hipótese alguma, assine qualquer documento que eles te derem. Nada, nem que pareça inocente. Entendi. Segundo, você tem procuração? Testamento atualizado? Tenho um testamento. Feito há 3 anos. Deixo tudo dividido igualmente entre o Marcos e o André. Vamos fazer um novo, mais detalhado, e vamos incluir cláusulas específicas sobre incapacidade, deixando muito claro que caso você precise de ajuda no futuro, quem vai tomar as decisões é o André, não o Marcos. Senti um nó na garganta, ter que especificar que não confiava no meu próprio filho. Clara, a voz de Helena era gentil. Eu sei que é difícil, mas você precisa se proteger. E quanto aos documentos? A escritura da casa, documentos pessoais? Tudo deve estar num lugar onde eles não tenham acesso. Um cofre, talvez. Ou você pode deixar comigo, se preferir. Também recomendo que você mude todas as suas senhas bancárias. Imediatamente. Passei as próximas 2 horas no escritório dela, fazendo o Novo Testamento, preenchendo autorizações, passando por todos os detalhes. Agora vem a parte mais difícil, Helena disse quando estávamos terminando. Você precisa reunir evidências. Instalar câmeras na casa seria o ideal. Câmeras? Mas isso não é invasão de privacidade? É sua casa, Clara. Você tem todo o direito de instalar sistemas de segurança e não precisa avisar ninguém. Existem câmeras pequenas, discretas, que você pode posicionar em lugares estratégicos. Ela me deu o cartão de uma loja de eletrônicos. Vai lá hoje mesmo. Fala que eu te indiquei. O seu Rogério vai te ajudar a escolher o melhor sistema. Algo fácil de instalar e que grave tudo na nuvem, para eles não poderem deletar. Quando saí do escritório, carregando uma pasta com todos os documentos novos, senti algo diferente. Medo ainda estava lá. Tristeza também. Mas havia outra coisa. Determinação. A senhora vai querer quantas câmeras? Seu Rogério, um senhor de uns 60 anos com óculos de fundo de garrafa, me olhava com interesse. 3. Uma para a sala, uma para a cozinha e uma para o corredor. E quer com áudio? Múdio? Não tinha pensado nisso. Com áudio, a câmera grava também o som, conversas, essas coisas. Sim, respondi imediatamente. Definitivamente com áudio. Ele me mostrou vários modelos, explicou como funcionavam, como instalar, como acessar as gravações pelo celular. Essas aqui, ele indicou umas pequenas, não maiores que uma caixa de fósforos, são as melhores para quando você quer discrição. Podem ser colocadas em prateleiras, entre livros, ninguém percebe. Perfeitas. Comprei 3, mais os suportes, os cabos, tudo o que era necessário. Saí da loja com uma sacola e uma missão. Mas como eu ia instalar sem que eles percebessem? A resposta veio quando cheguei em casa e encontrei a casa vazia. Um bilhete na mesa da cozinha. Mãe, fomos resolver umas coisas. Voltamos para o jantar. M. Perfeito. Passei as próximas 2 horas instalando as câmeras, seguindo o tutorial no celular que o seu Rogério tinha me passado, configurando cada uma, testando. A da sala coloquei entre os meus livros de arte, na prateleira alta. Tinha visão de quase toda a sala, incluindo o sofá e a mesa que eles insistiam em usar como mesa de jantar. Minha mesa de pintura tinha sido empurrada para um canto. A da cozinha foi mais fácil. Coloquei em cima do armário, entre potes decorativos. A do corredor ficou numa pequena estante de fotos de família. Quando terminei, testei pelo aplicativo do celular, todas funcionando perfeitamente. Olhei ao redor da minha casa. De repente não parecia mais tão vulnerável. Agora eu tinha olhos.
tinha ouvidos, tinha provas. Com as câmeras instaladas, comecei a observar tudo com novos olhos, e o que vi nos dias seguintes me partiu o coração de formas que eu não imaginava possíveis. Na quinta-feira, gravei Carolina falando ao telefone com alguém. Não é tão ruim assim. A casa é pequena, mas está numa localização boa. Dá para vender fácil por uns 400, 450 mil. Sim, e a velha não vai nem saber o que aconteceu quando a gente tocar ela daqui para um asilo. Já até pesquisei uns. Tem um na Zona Norte que custa só 2.000 por mês. Sobraria muita grana. Asilo. Ela estava pesquisando asilos para mim. Na sexta, peguei Marcos vasculhando meus documentos. Eu tinha saído para levar o lixo, e quando voltei, via pela câmera do corredor ele entrando no meu quarto. Corri para dentro. Marcos? O que está fazendo no meu quarto? Ele se virou, sobressaltado, com alguns papéis na mão. Ah, mãe, estava procurando uma caneta. Esqueci a minha no quarto. Canetas estão na cozinha, na gaveta ao lado da pia, onde sempre estiveram. Ah, esqueci. Ele saiu rapidamente. Mais tarde, assistindo à gravação, vi exatamente o que ele estava procurando. Minha gaveta de documentos. Ele tinha aberto, mexido em tudo, procurando pela escritura da casa, que felizmente já estava guardada no escritório da Helena. No sábado, ouvi uma conversa entre os dois no quarto deles. Ela não deixa nada à vista, Carolina reclamava. Já procurei em todo lugar. Não acho escritura, não acho documentos de banco, nada. Ela deve ter tudo muito bem guardado. Ou ela já desconfia de alguma coisa. Impossível. Ela é minha mãe. Confia em mim completamente. Uma pausa. Vamos ter que acelerar. Já estamos aqui há 1 semana e meia. Quanto mais tempo passar, mais suspeito fica. O que você sugere? Podemos começar a criar situações. Fazer parecer que ela está confusa. Esquecida. Tem uma amiga minha que é assistente social. Ela pode vir aqui, avaliar a situação. Escrever um relatório dizendo que a Clara não tem mais condições? Não sei, Carolina. Parece muito... Marcos, você quer essa casa ou não? Porque eu não vou ficar vivendo de favor para sempre. Ou a gente age, ou eu vou embora. E vou embora sozinha. Silêncio. Tá bom, vamos fazer do seu jeito. Desliguei a gravação com mãos tremendo. Eles iam fabricar evidências de que eu estava senil, incompetente. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei deitada na cama, olhando para o teto, pensando em tudo. Lembrava do Marcos bebê, dos seus primeiros passos, de como ele corria para mim quando caía, sabendo que eu sempre estaria ali para levantá-lo. Lembrava dele na escola, como ficava orgulhoso quando tirava notas boas. Como eu colava seus desenhos na geladeira. Lembrava da formatura, como ele estava bonito de beca, como eu chorei de orgulho. E agora esse mesmo menino estava planejando me tratar como um objeto, algo a ser descartado, colocado numa prateleira, num asilo. As lágrimas começaram a cair, molhando o travesseiro. Por que o amor de mãe tinha que ser tão complicado? Por que era tão difícil aceitar que às vezes nossos filhos não são quem queríamos que fossem? Peguei o celular. 3h42 da manhã. Abri a conversa com o André. Não tínhamos falado desde que Marcos tinha chegado. Ele tinha mandado algumas mensagens, mas eu tinha respondido superficialmente. Comecei a digitar. André, filho, você está acordado? A resposta veio surpreendentemente rápida. Mãe, aconteceu alguma coisa? Está tudo bem? Posso te ligar? Claro! Sua voz soou preocupada do outro lado da linha. Mãe, que horas são? São quase 4 da manhã. Desculpa te acordar, filho. Eu preciso falar com alguém. Pode falar. Estou aqui. E então contei tudo. Pela segunda vez em 1 semana, desabafei toda a história. As malas. A conversa que ouvi. O plano deles. As câmeras. As gravações. O silêncio do outro lado, quando terminei, foi ensurdecedor. Mãe, a voz do André estava diferente. Controlada, mas conseguia ouvir a raiva por trás. Você está me dizendo que o Marcos está planejando te roubar? Te declarar incapaz? Sim. E você tem provas disso? Tenho. Gravações. Outra pausa. Mãe, você precisa expulsar ele de casa. Agora.
Eu sei, filho. Eu sei, mas eu preciso fazer isso do jeito certo. A advogada disse. Que advogada? Contei sobre a Helena, sobre o testamento novo, sobre os documentos protegidos. Antimo, ótimo que você fez isso. Ele respirou fundo. Olha, amanhã, quer dizer, hoje, mais tarde, eu vou aí. Quero ver essas gravações. Eu preciso ver com meus próprios olhos o que esse idiota está fazendo. André, não precisa. Preciso sim, mãe. Você é minha mãe também. E ninguém vai fazer isso com você. Ninguém. Desliguei o telefone sentindo algo que não sentia há dias. Esperança. Domingo amanheceu ensolarado. Irônico, considerando a tempestade que se aproximava. André chegou às 10 da manhã, sem avisar. Tocou a campainha insistentemente até eu atender. Marcos estava na sala, no sofá, de pijama, assistindo TV. André? Ele pareceu genuinamente surpreso. O que está fazendo aqui? Vim visitar minha mãe. Algum problema? A tensão era palpável. Claro que não, mano. Entra! Carolina desceu as escadas naquele momento, ainda de camisola. Quem é? Quando viu André, sua expressão azedou. Ah, oi. Carolina. André mal olhou para ela. Virou-se para mim. Mãe, podemos conversar? No seu quarto? Claro, filho. Ignoramos os olhares curiosos de Marcos e Carolina enquanto íamos para o meu quarto. Fechei a porta atrás de nós. Mostra as gravações, André disse sem rodeios. Peguei meu celular e abri o aplicativo. Mostrei a ele as principais conversas que tinha gravado. A da quinta, com Carolina falando sobre asilos. A da sexta, com Marcos vasculhando meus documentos. A de ontem, planejando fabricar evidências. Assisti o rosto do André ficar cada vez mais vermelho. Suas mãos fechavam em punhos. Esse filho da... Ele se controlou. Mãe, por que você não me contou isso antes? Eu não sabia como. E tinha vergonha. É meu filho, André. Seu irmão. Eu criei vocês dois da mesma forma, com o mesmo amor. E ele... Como ele pôde? Minha voz falhou. André me abraçou. Não é culpa sua, mãe. Você foi uma mãe maravilhosa. Para os dois. Mas o Marcos sempre foi assim. Sempre quis o caminho fácil. Sempre manipulou as situações a favor dele. Lembra quando a gente era criança e ele fingia que estava doente só para não ir à escola? Lembrava. Roberto tinha até levado ele ao médico várias vezes até descobrirmos que era mentira. E quando ele pegou o dinheiro da sua carteira e culpou o garoto da limpeza? Também lembrava. O pobre rapaz tinha sido demitido. Só semanas depois descobrimos a verdade. Eu achei que ele ia mudar quando crescesse, sussurrei. Alguns nunca mudam, mãe. Só ficam melhores em esconder. André respirou fundo. Mas agora chega. Ele vai embora. Hoje. André, espera. A advogada disse que eu preciso fazer isso com cuidado. Com cuidado? Mãe, eles estão planejando te colocar num asilo, te roubar. Não tem com cuidado aqui. Eu sei. Mas se eu fizer errado, eles podem o quê? Te processar? Com que dinheiro? Com que advogado? Ele segurou meus ombros. Mãe, você tem as provas. Você tem a casa no seu nome. Você está no direito. Eles é que estão errados. Ele estava certo. Eu sabia que estava. Me dá uma semana, pedi. Só mais uma semana para organizar tudo direitinho. Falar com a advogada. Ter um plano sólido. André não parecia convencido, mas assentiu. Uma semana. Mas eu vou estar aqui com você. Vou ficar de olho neles. Voltamos para a sala juntos. Marcos estava de pé agora, claramente desconfortável com a presença do irmão. Tudo bem aí? Ele tentou soar casual. Tudo ótimo, André respondeu sentando-se na poltrona. Na verdade, estava pensando em passar mais tempo com a mãe. Faz tempo que a gente não se vê direito. Vi o olhar que Marcos e Carolina trocaram. Não gostaram nada disso. Legal, Marcos disse. Mas você não tem que trabalhar amanhã? Tenho. Mas posso trabalhar de casa alguns dias. Aliás, mãe, você se importa se eu usar seu quarto de hóspedes? O silêncio que se seguiu foi pesado. O quarto de hóspedes está ocupado, Marcos disse lentamente. Ah, é? Por quanto tempo vocês estão planejando ficar mesmo?
Não sei. Por quê? Só curiosidade. Porque quando a mãe me contou que vocês viriam visitar, pensei que seria por uns dias, mas parece que vocês se mudaram de vez. A gente está entre casas, procurando algo mais barato. Mais barato que de graça? André sorriu, mas não tinha humor na expressão. Difícil achar. André, não começa. Marcos se levantou. A gente está aqui ajudando a mãe. Ajudando? Como? André se levantou também. Os dois estavam frente a frente agora. Porque pelo que eu vi, vocês estão se aproveitando. Comendo a comida dela, usando a energia dela, a água dela e, aparentemente, reorganizando a casa dela sem permissão. Não é assim, não? Então me explica por que você estava vasculhando os documentos da mãe na sexta-feira. Marcos empalideceu. Carolina se levantou também. Como você sabe disso? André sorriu. Um sorriso perigoso. Eu sei de muita coisa, Carolina. Muita coisa mesmo. Ele olhou para mim. Mãe, acho melhor eu ir. Mas eu volto amanhã. E vou trazer a Marina e a Sofia. Elas estão morrendo de saudade da avó. Ele beijou minha testa, lançou um último olhar de aviso para Marcos e Carolina. E saiu. Assim que a porta fechou, Marcos se virou para mim. O que você contou para ele? Contei que vocês estão aqui, que vieram visitar. Só isso? Sim. Por quê? Tem algo mais que eu deveria ter contado? Vi a incerteza nos olhos dele. Não, não tem nada. Mas a partir daquele momento, a máscara de filho preocupado começou a rachar. Na segunda-feira, acordei com Carolina na cozinha, ao telefone. Sim, quarta-feira está bom, às 14h. Você pode trazer os formulários? Ótimo. É para minha sogra, 70 anos. Está começando a ficar, sabe como é, esquecida, confusa. Meu sangue gelou. Ela estava marcando a avaliação que tinha falado com Marcos. Fiquei no corredor, ouvindo. Sim, a gente precisa de um relatório formal. Para quando formos ao juiz pedir a interdição... Como é que chama mesmo? Isso, curatela. Vou precisar que você ateste que ela não tem mais capacidade de tomar decisões sozinha. Ela estava comprando um relatório falso. Voltei silenciosamente para o meu quarto e liguei para Helena. Clara, tudo bem? Contei sobre a ligação. Isso é perfeito, Helena disse, e pude ouvir a animação na voz dela. Eles estão cavando a própria cova. Você gravou? Gravei. Excelente. Olha, podemos antecipar os planos. Não precisa esperar uma semana. Você tem provas suficientes agora. Mas, como faço? Primeiro, não receba essa assistente social na quarta. Se ela tocar a campainha, não atenda. Melhor ainda, não esteja em casa. Vai para a casa de uma amiga, para o André, qualquer lugar. E depois, na quinta-feira, a gente faz uma reunião. Você, eu, o André, se ele quiser estar presente. Vamos notificar formalmente o Marcos e a Carolina de que eles têm um prazo para sair da casa. Eles vão aceitar assim, de boa? Provavelmente não. Mas aí a gente parte para medidas legais. Com as provas que você tem, consigo uma ordem de despejo em dias. Respirei fundo. Tudo bem, vamos fazer isso. Terça-feira à noite, estava na cozinha preparando o jantar quando ouvi um grito vindo da sala. Marcos, vem ver isso! Larguei o que estava fazendo e corri. Carolina estava de pé na frente da estante, segurando uma das minhas câmeras na mão. Meu coração parou. O que é isso? Ela perguntou quando Marcos entrou. Ele pegou a câmera das mãos dela, examinou. É uma câmera de segurança. Ele virou-se para mim, seus olhos estreitando. Mãe, por que tem uma câmera escondida na sala? Pensei rápido. É para segurança. Com vocês aqui, achei melhor ter um sistema. Segurança contra quê? Contra quem? Carolina perguntou, sua voz subindo. Contra ladrões, ora. Contra qualquer um que queira entrar quando não estou em casa. Mas ela está apontada para dentro da casa. Para a sala. Marcos estava ficando vermelho. Você está nos espionando? Não estou espionando ninguém. É minha casa. Tenho todo o direito de ter câmeras de segurança. Tem mais? Carolina já estava procurando. Encontrou a da cozinha em segundos. Tem outra aqui. Marcos já estava no corredor procurando. Encontrou a terceira. Ele voltou para a sala segurando as 3 câmeras, seu rosto uma máscara de raiva. Quanto tempo?
Ele praticamente cuspiu as palavras. Quanto tempo você está nos gravando? Desde semana passada. Semana passada? Carolina gritou. Você estava nos gravando esse tempo todo? Sim. Isso é invasão de privacidade. É ilegal. Na verdade, uma voz falou da porta. Não é. Todos nos viramos. André estava ali, com a Helena ao seu lado. Sou a advogada de Clara. Helena entrou, tirando uma pasta da bolsa. E posso garantir que instalar câmeras de segurança na própria casa é perfeitamente legal, mesmo sem avisar os hóspedes. E você gravou essas coisas? Marcos apontou para as câmeras que segurava. Gravei e fiz backup de tudo, na nuvem, fora do alcance de vocês. Vi quando a realização atingiu o rosto dele. Você ouviu? Ouvi, respondi, minha voz firme pela primeira vez em semanas. Ouvi vocês planejando me roubar, me declarar incapaz, me colocar num asilo, vender minha casa, tudo. Carolina estava pálida. Marcos, vermelho. Mãe, não minta para mim. A minha voz saiu alta, surpreendendo até a mim mesma. Não agora, não depois de eu ter ouvido tudo. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Helena deu um passo à frente. Marcos, Carolina, vim aqui hoje para notificá-los formalmente. Ela tirou um papel da pasta. Vocês têm uma semana, a partir de hoje, para deixar esta propriedade. Se não o fizerem voluntariamente, vou requerer uma ordem judicial de despejo. Você não pode fazer isso. Carolina encontrou a voz. A gente não tem para onde ir. Deviam ter pensado nisso antes de planejar colocar a dona da casa num asilo, André falou, sua voz gelada. Marcos olhou para mim e por um segundo, só um segundo, vi algo no rosto dele. Culpa, arrependimento. Mãe, Não! Ergui a mão. Não quero ouvir, não agora. Vocês têm uma semana. Usem-na com sabedoria. E saí da sala, deixando-os ali, com suas mentiras expostas e seus planos destruídos. Naquela noite, pela primeira vez desde que eles tinham chegado, dormi em paz. A guerra tinha sido declarada, e eu não ia perder. Os dias seguintes foram os mais tensos da minha vida. Marcos e Carolina não saíram imediatamente. Claro que não, mas também não falavam comigo. Quando nos cruzávamos na casa, o silêncio era pesado, carregado de raiva não dita e acusações mudas. Na quarta-feira, como Helena havia previsto, a tal assistente social tocou a campainha. Eu não estava em casa. Estava na casa de Vera, tomando chá e me sentindo mais forte do que nunca. Como está se sentindo? Vera perguntou, colocando mais açúcar no meu chá, mesmo sabendo que eu preferia sem. Estranhamente bem, respondi, e era verdade. Eu devia estar arrasada, não é? Meu filho está tentando me roubar, mas eu só sinto alívio por finalmente saber a verdade, por estar fazendo algo a respeito. É porque você está recuperando seu poder. Vera sorriu. Você passou a vida inteira sendo a Clara que todos esperavam que você fosse, a esposa perfeita, a mãe dedicada. E agora você está sendo apenas você mesma. Ela tinha razão. Meu celular tocou. Era André. Mãe, você precisa ver isso. O quê? Vem para casa. Agora. Cheguei em casa para encontrar André, Marina e a pequena Sofia me esperando na sala. Marcos e Carolina estavam trancados no quarto. O que aconteceu? Eles receberam uma visita. Marina disse, seus olhos brilhando. Um corretor de imóveis. Meu sangue gelou. Um corretor? É. André mostrou uma foto no celular. Um homem de terno na porta da minha casa. Ele tocou a campainha, o Marcos atendeu, conversaram por uns 10 minutos. Consegui fotografar de longe. Procurei o nome dele. É um corretor conhecido, especializado em vendas rápidas. Eles estão tentando vender minha casa, sussurrei, mesmo sabendo que eu sei do plano. Não só isso, André continuou. Liguei para um conhecido meu que trabalha no cartório. O Marcos tentou dar entrada numa procuração falsa ontem, dizendo que você tinha assinado dando poder a ele para vender a propriedade. Mas eu não assinei nada. Eu sei. E o cara do cartório também sabia. Ele comparou com a assinatura dos documentos que você tem lá arquivados. Não batia.
Disse que ia denunciar por falsificação de documento. Isso era sério. Muito sério. Helena tinha razão. Eles estavam desesperados. E pessoas desesperadas fazem coisas perigosas. Preciso ligar para a Helena. Fiz a ligação ali mesmo, na frente do André e da Marina. Contei sobre o corretor, sobre a procuração falsa. Clara, a voz de Helena estava tensa. Isso mudou tudo. Falsificação de documento é crime. Posso conseguir uma ordem de restrição emergencial. Eles têm que sair hoje. Hoje? Hoje. Vou fazer o pedido agora. Em 2 horas, no máximo, tenho a ordem. Mando 2 oficiais de justiça aí para garantir que eles saiam pacificamente. E se eles não saírem? Aí eles vão presos por desacato. Desliguei o telefone e olhei para André. Acabou. Hoje eles vão embora. Eram 16 quando Marcos desceu, seguido de Carolina. Eles tinham ouvido as conversas. Claro que tinham. As paredes da minha casa não eram tão grossas assim. Mãe, precisamos conversar, Marcos disse. Sua voz estava diferente, mais suave, quase suplicante. Não temos nada para conversar. Por favor, só me escuta. Olhei para André, que assentiu. Ele ficaria ali, ao meu lado. Está bem, fala. Marcos sentou-se na beira do sofá, as mãos trêmulas. Eu estraguei tudo, não foi? Não respondi. Mãe, não era para ser assim. No começo, era só para economizar um pouco de dinheiro. Ficar aqui enquanto eu procurava emprego. Mas aí a Carolina começou a falar sobre como seria fácil. Não bota a culpa na sua esposa. Cortei. Você é adulto. Você fez suas escolhas. Eu sei. Ele passou as mãos pelo cabelo, um gesto que fazia desde criança quando estava nervoso. Eu sempre senti que você amava mais o André do que a mim. As palavras me atingiram como um soco. O quê? Ele era o filho perfeito, o responsável, o que nunca te dava trabalho. E eu era o problemático, o que vivia te decepcionando. Marcos, eu sei que você nunca disse isso, mas eu sentia. E quando o papai morreu, e você comprou essa casa com o dinheiro do seguro, eu pensei, esse dinheiro deveria ser nosso, meu e do André, não dela para gastar numa casa nova. Fiquei em silêncio, processando aquelas palavras. Você está me dizendo, falei lentamente, que planejou me roubar porque estava com ciúmes do seu irmão e ressentido por eu ter usado meu dinheiro para comprar minha casa? Quando dito assim, soava ridículo até para ele. Não era só isso. Era exatamente isso, Marcos. Levantei-me. Você não me vê como sua mãe. Você me vê como uma fonte de recursos, como algo que você tem direito de ter acesso. E quando eu não dei isso de graça, quando eu escolhi viver minha própria vida, você decidiu tirar à força. Mãe. E o pior de tudo, minha voz tremeu, é que eu teria te ajudado. Se você tivesse chegado para mim, honestamente, e dito, mãe, estou com problemas financeiros, pode me ajudar? Eu teria ajudado. Eu sempre ajudei. Sempre. Mas você escolheu mentir. Manipular. Roubar. Carolina se levantou. Olha, nós cometemos erros, ok? Mas não precisamos levar isso para o lado legal. Podemos resolver entre família. Família? André levantou-se também. Você estava planejando colocar nossa mãe num asilo. Era só um plano. Não chegamos a fazer nada. Só porque ela descobriu antes. A discussão estava escalando quando a campainha tocou. 2 homens de uniforme estavam na porta. Oficiais de justiça. Clara Maria Santos? Sou eu. Temos uma ordem de despejo emergencial contra Marcos Henrique Santos e Carolina Silva Santos. Eles entraram, mostraram os papéis para Marcos e Carolina. Vocês têm 1 hora para recolher seus pertences essenciais e deixar a propriedade. O resto dos bens pode ser recolhido em data posterior, com agendamento prévio e na presença de testemunhas. 1 hora? Carolina gritou. Vocês não podem fazer isso. Podemos sim, senhora. E vamos, sugiro que comecem a arrumar. A hora seguinte foi caótica. Marcos e Carolina subiam e desciam as escadas, jogando roupas em malas, discutindo sobre o que levar, o que deixar. Eu me sentei na cozinha, tomando chá, enquanto André ficava de guarda com os oficiais de justiça. Clara,
Vera tinha chegado assim que soube. Como está? Cansada, admiti, mas aliviada. Sofia, minha netinha de 8 anos, veio me abraçar. Vovó, o tio Marcos está indo embora? Está, querida. Por quê? Como explicar para uma criança que o tio dela tentou roubar a avó? Às vezes, disse cuidadosamente, as pessoas fazem escolhas ruins, e essas escolhas têm consequências. Ela assentiu como se entendesse perfeitamente. Eu te amo, vovó. Eu também te amo, meu amor. Foram 17h30 quando Marcos desceu pela última vez, arrastando 2 malas grandes. Carolina estava atrás, carregando bolsas. Ele parou na porta da cozinha. Mãe, olhei para ele. Meu filho, meu primogênito. E vi não o homem que ele se tornou, mas o menino que ele foi. Adeus, Marcos. Não vai me abraçar? Me desejar boa sorte? Não. Vi quando isso o atingiu, quando a realidade finalmente afundou. Um dia você vai me perdoar? Não sei. Talvez. Mas esse dia não é hoje, e pode demorar muito para chegar. Carolina puxou o braço dele. Vamos logo, não tem nada mais para falar aqui. E eles saíram. Ouvi o carro partir, o som do motor sumindo na distância. E então, silêncio. O silêncio mais doce que eu já ouvi. Os dias seguintes foram estranhos. A casa parecia diferente, maior, mais leve, como se um peso tivesse sido removido. André e Marina ficaram comigo por alguns dias, ajudando a reorganizar tudo. Desmontamos a decoração que Carolina tinha feito. Colocamos meu sofá de volta no lugar. Reorganizamos a cozinha do meu jeito. E a sala... a sala. André e Marina me ajudaram a montar um ateliê de verdade. Compramos uma mesa nova, maior. Novas prateleiras para meus materiais. Uma cadeira confortável, um abajur com luz perfeita para pintar à noite. Pronto, André disse, olhando ao redor satisfeito. Agora sim ficou perfeito. E estava. Estava mais do que perfeito. Era meu. Na sexta-feira, Vera veio jantar. Fizemos uma festa pequena. Só eu, ela, André, Marina e Sofia. Um brinde. Vera ergueu a taça de vinho. A Clara, a mulher mais corajosa que eu conheço. A vovó. Sofia ergueu seu copo de suco. A mãe, André completou, seus olhos marejados. Naquela noite, depois que todos foram embora, sentei-me no meu ateliê. Peguei um papel em branco, minhas tintas, meus pincéis e comecei a pintar. Não sabia o que estava pintando no início. Deixei as cores me guiarem. Azuis suaves, verdes vibrantes, toques de dourado. Quando terminei, às 2 da manhã, olhei para o quadro. Era uma mulher. Uma mulher com cabelos grisalhos, sorrindo, rodeada de flores, livre. Era eu. Pela primeira vez na vida, eu tinha me pintado, me visto, me reconhecido. No canto do quadro, com letras firmes e claras, escrevi: Clara, 2024. Meu nome, minha arte, minha vida. 3 semanas depois que Marcos e Carolina saíram, a vida estava voltando ao normal. Melhor que normal. Estava ótima. Eu pintava todos os dias. Tinha me inscrito em um grupo de arte no centro comunitário. Tinha até vendido 2 aquarelas numa exposição local. Pequena, mas minha. Foi numa terça à tarde que meu celular tocou. Número desconhecido. Alô? Clara? Uma voz feminina, tensa. Sou Teresa, irmã da Carolina. Meu estômago se apertou. O que você quer? Olha, eu sei que você não tem nenhuma razão para me ouvir, mas... Preciso te contar uma coisa. Sobre o Marcos e a Carolina. Não quero saber. Eles estão planejando processar você. Parei no meio da pincelada. O quê? Estão dizendo que você os expulsou ilegalmente. Que você mentiu sobre as gravações. Que você é quem está tentando roubar deles. Meu sangue ferveu. Isso é... mentira. Eu sei que é mentira. A Carolina me contou a verdade quando estava bêbada semana passada. Contou tudo. Os planos. O que eles queriam fazer com você. Teresa suspirou. Olha, eu não concordo com o que eles fizeram. Por isso estou te avisando. Eles contrataram um advogado. Vão alegar que você tem demência, que as gravações foram fabricadas, que você é paranoica e expulsou eles sem motivo.
Mas eu tenho provas. Eu sei, por isso estou te ligando, para você estar preparada. O processo deve ser protocolado até o fim da semana. Desliguei o telefone e imediatamente liguei para Helena. Eles vão fazer o quê? Repeti o que Teresa tinha dito. Ok. Helena estava em modo advogada total. Isso na verdade é ótimo. Um timo? Sim, porque agora eles vão ter que entrar num tribunal. E eu vou poder apresentar todas as provas oficialmente. As gravações. O testemunho do cara do cartório sobre a procuração falsa. Tudo. Eles estão cavando a própria cova. Mas, e se o juiz acreditar neles? E se acharem que eu sou quem está inventando? Clara, respira. Você tem um histórico impecável. Documentação médica recente mostrando que está perfeitamente capaz. Testemunhas. O André, Vera, suas amigas do curso de arte. E mais importante, você tem gravações deles admitindo o plano. Ela tinha razão. Eu sabia que tinha. Mas ainda assim, a ideia de ir a tribunal, de ter que encarar o Marcos de novo... Quando você acha que vai ser a audiência? Provavelmente em umas 3, 4 semanas. Vou começar a preparar nossa defesa hoje mesmo. Nos dias seguintes, começou a campanha de difamação. Primeiro foi a tia Lourdes, irmã do Roberto, que me ligou. Clara, o Marcos me contou que você o expulsou de casa. Como você pôde fazer uma coisa dessas? Tia Lourdes, ele é seu filho. Família não faz isso com família. A senhora não sabe o que ele... Sei que ele é um bom menino que estava passando por dificuldades e você o abandonou. Estou muito decepcionada com você, Clara. E desligou. Depois foi a prima Joana. Depois a vizinha antiga. Depois pessoas que eu nem sabia que Marcos conhecia. Todas com a mesma história. Clara, a mãe cruel que expulsou o filho necessitado e a nora grávida. Espera, grávida? Liguei para Helena imediatamente. Eles estão dizendo que a Carolina está grávida? Aparentemente. Vi nas redes sociais dela. Postou uma foto com teste de gravidez positivo. Isso muda alguma coisa? Para o caso? Não. Para a opinião pública? Pode mudar. Eles vão usar isso para ganhar simpatia. E usaram. Posts no Facebook, Instagram, até TikTok. Estou grávida e sem teto porque minha sogra nos expulsou. Família que se vira contra a família. Quando os idosos ficam cruéis. Cada post tinha centenas de comentários, a maioria apoiando eles, me chamando de monstra, de mãe desnaturada. Alguns comentários eram terríveis. Velha egoísta. Você vai apodrecer no inferno. Seus filhos deviam te abandonar num asilo para você ver como é. Parei de ler depois do 20º comentário. Não olha isso, Vera disse, tirando o celular da minha mão. Não vale a pena, mas todo mundo vai achar que eu sou um monstro. Quem importa sabe a verdade, e os outros, que se danem. Mais fácil falar do que fazer. A audiência foi marcada para uma segunda-feira, às 9h da manhã. Não dormi na noite anterior. Fiquei ensaiando o que ia dizer, como ia me comportar, se ia conseguir manter a calma quando visse o Marcos. Helena passou na minha casa às 7h. Pronta? Não, mas vamos mesmo assim. André e Marina vieram também. Vera. Até algumas das minhas amigas do curso de arte. Você tem um exército, Helena sorriu. Eles não têm chance. O tribunal era intimidador. Paredes cinzas, luzes fluorescentes, cheiro de papel e medo. Marcos e Carolina já estavam lá, com um advogado que parecia ter saído de um comercial de TV. Terno caro demais, cabelo engomado demais. Marcos não olhou para mim. Carolina me lançou um olhar de puro ódio. Todos de pé, o oficial anunciou. Juíza Fernanda Almeida presidindo. A juíza era uma mulher de uns 50 anos, cabelos presos num coque severo, expressão que não revelava nada. Caso número 2024-08756. Marcos Henrique Santos e Carolina Silva Santos versus Clara Maria Santos. Processo de interdição e questionamento de despejo. Dr. Rodrigo, pode começar. O advogado de Marcos levantou-se, toda pose e confiança. Excelência, estamos aqui hoje porque uma mãe, numa demonstração incompreensível de crueldade, expulsou seu próprio filho e sua nora, que está grávida, de casa.
Meu cliente veio até a residência materna procurando ajuda temporária e foi recebido de braços abertos. No entanto, semanas depois, sem nenhum aviso prévio, sem nenhuma justificativa razoável, a senhora Clara aqui presente os expulsou. Mais ainda, ela alega ter gravações que provam algum tipo de plano malicioso por parte dos meus clientes. Gravações essas que foram obtidas ilegalmente, sem consentimento, e que acreditamos serem manipuladas ou completamente fabricadas. Ele fez uma pausa dramática. Excelência, meu cliente está preocupado com a saúde mental de sua mãe. Uma mulher de 70 anos, vivendo sozinha, que de repente se torna paranoica e acusa o próprio filho de crimes absurdos. Acreditamos que ela não está mais em condições de tomar decisões por si mesma e pedimos que o tribunal considere a interdição, com meu cliente assumindo a curatela. Senti meu sangue ferver, mas Helena tocou meu braço gentilmente. Calma, minha vez. Ela se levantou e sua postura era completamente diferente, firme, mas sem a pose teatral. Excelência, a narrativa apresentada pela defesa é tocante. Porém, é ficção. Os fatos que tenho documentados aqui, ela ergueu uma pasta gorda, contam uma história muito diferente. A senhora Clara não expulsou seu filho por crueldade. Ela o expulsou porque descobriu que ele e a esposa estavam planejando fraudá-la, roubá-la e, eventualmente, declará-la incapaz para tomar controle de seus bens. As gravações que mencionei não são fabricadas. Tenho os arquivos originais, com metadados que provam data e hora. E mais, tenho testemunho documentado de funcionário do cartório sobre uma tentativa de falsificação de procuração por parte do Sr. Marcos. Ela colocou a pasta na mesa. Quanto à questão de consentimento para as gravações, em residências privadas, o proprietário tem todo o direito de instalar sistemas de segurança. A senhora Clara instalou câmeras em sua casa. Casa essa que está no nome dela, comprada com dinheiro dela. Os hóspedes não tinham expectativa legal de privacidade absoluta. A juíza olhou para Marcos. Senhor Marcos, o senhor tentou falsificar uma procuração? O advogado dele respondeu rápido. Excelência, foi um mal-entendido. Perguntei ao seu cliente, Dr. Rodrigo. A voz da juíza era afiada. Marcos engoliu em seco. Eu tentei dar entrada num documento, mas... Um documento com a assinatura da sua mãe? Sim, mas... Assinatura que ela diz não ter feito? Silêncio. Doutora Helena, pode apresentar as evidências? Helena conectou um laptop ao projetor do tribunal. Com a permissão da corte, gostaria de reproduzir alguns trechos das gravações. E então, para toda a sala ouvir, tocou as conversas. A voz de Carolina. A velha não vai nem saber o que aconteceu quando a gente tocar ela daqui para um asilo. A voz de Marcos. Quando ela passar a escritura para o meu nome, aí a gente faz o que quiser. A voz de Carolina novamente. O corretor disse que consegue vender fácil por 400 mil. A cada frase, via o rosto da juíza ficar mais duro. Quando Helena desligou o áudio, o silêncio na sala era absoluto. Senhor Marcos, a juíza disse, sua voz gelada. O senhor tem algo a dizer em sua defesa? Ele abriu a boca. Fechou. Olhou para o advogado, que parecia querer estar em qualquer outro lugar. Foi a Carolina. Ela que teve a ideia. Eu só... Não! Carolina levantou-se. Não bota a culpa em mim. Você estava tão interessado quanto eu. Senhora Carolina, sente-se. A juíza ordenou. E os dois ficarão em silêncio enquanto eu analiso estes documentos. Ela passou os próximos 20 minutos lendo. Os relatórios do cartório. Os laudos médicos meus mostrando que eu estava em perfeita capacidade mental. Os depoimentos de Vera, do André, das amigas do curso. Finalmente, ela levantou os olhos. Bem, isso é um dos casos mais flagrantes de tentativa de fraude familiar que já vi. Senhor Marcos, senhora Carolina, os senhores têm sorte de eu não estar mandando prendê-los imediatamente. Ela bateu o martelo. O pedido de interdição é negado, completamente, absolutamente negado. A senhora Clara está evidentemente em plenas faculdades mentais. O despejo foi legal e justificado. Mais ainda, estou emitindo uma ordem de restrição.
Os senhores não podem se aproximar da residência da senhora Clara, nem entrar em contato com ela por nenhum meio, sob pena de prisão. Ela olhou para o advogado deles. Doutor Rodrigo, sugiro fortemente que oriente seus clientes a não abrirem mais processos frívolos. Da próxima vez, não vou ser tão gentil. Bateu o martelo novamente. Caso encerrado. Próximo. Do lado de fora do tribunal, todos me cercaram. André me abraçou apertado. Vera estava chorando de felicidade. Minhas amigas aplaudiam. Acabou, Helena sorriu. Você ganhou. E então vi Marcos. Ele estava sozinho, encostado numa parede, enquanto Carolina discutia furiosamente com o advogado deles a alguns metros de distância. Nossos olhares se encontraram, e eu vi, não sei o que vi, vergonha, arrependimento, ou só raiva por ter sido pego. Ele começou a andar em minha direção. Mãe, A oficial de justiça se interpôs imediatamente. Ordem de restrição, senhor. Não pode se aproximar. Só quero falar 2 minutos. Ele tem razão, eu disse calmamente. Não pode. Marcos olhou para mim e pela primeira vez acho que entendeu. Entendeu de verdade o que tinha feito. O que tinha perdido. Mãe, eu sinto muito. Não, interrompi minha voz firme. Não sente. Sente por ter sido pego, por ter perdido, não por ter feito. Não é verdade. Marcos. Fechei os olhos por um segundo, juntando forças. Quando os abri, falei as palavras que nunca pensei que diria ao meu filho. Você não é mais bem-vindo na minha vida. Fez suas escolhas. E essas escolhas têm consequências. Mãe, adeus, Marcos. Virei as costas e me afastei. E dessa vez não olhei para trás. Os 3 meses seguintes foram de cura. Não foi fácil. Algumas noites ainda acordava chorando, pensando no menino que Marcos tinha sido, tentando entender onde eu tinha errado. Você não errou, Vera me dizia sempre. Pessoas fazem escolhas, ele fez as dele. André vinha jantar toda semana. Sofia passava os sábados comigo e eu ensinava a ela a pintar aquarelas. Marina se tornou a filha que eu nunca tive. Aos poucos, a casa foi se enchendo de vida novamente. Mas uma vida diferente, uma vida que eu escolhi. Fiz novas amigas no grupo de arte. Comecei a vender minhas pinturas regularmente numa galeria local. Nada que me tornasse rica, mas o suficiente para me sentir orgulhosa. Até entrei num grupo de dança sênior, algo que eu nunca teria coragem de fazer antes. A casa estava minha de novo. Cada canto refletia quem eu era. O ateliê na sala, as orquídeas no quintal, as fotos de Sofia, André e Marina por toda parte. Nenhuma foto de Marcos. Eu tinha guardado todas. Não joguei fora, não consegui, mas guardei. Em uma caixa, no fundo do armário, junto com a mágoa. 4 meses depois do julgamento, recebi a primeira ligação. Número desconhecido novamente. Ignorei. Uma mensagem de voz. Mãe, sou eu, o Marcos. Preciso falar com você. Por favor, é importante. Deletei sem ouvir até o fim. Mais 3 ligações nas semanas seguintes. Todas ignoradas. Até que uma mensagem diferente chegou. Clara, aqui é Teresa de novo. Preciso te contar algo. O Marcos e a Carolina se separaram. Ele está morando num quarto alugado, sozinho, passando por dificuldades. E a Carolina? Bem, ela perdeu o bebê. Ou nunca esteve grávida de verdade. Ninguém sabe ao certo. Mas ela já está namorando outro. Pensou que você gostaria de saber. Fiquei olhando para a mensagem por um longo tempo. Parte de mim, a parte que ainda era mãe, sentiu um aperto no coração. Meu filho estava sozinho, sofrendo. Mas a outra parte, a parte que tinha aprendido a se proteger, sabia que não era minha responsabilidade salvá-lo. Não respondi. 6 meses após o julgamento, numa terça à tarde enquanto eu pintava, o telefone tocou. André. Mãe, preciso te contar algo. Você vai querer sentar. Meu coração acelerou. O que foi? O Marcos está no hospital. O mundo parou. O que aconteceu? Tentativa de suicídio. Ele tomou uma overdose de remédios. A senhoria encontrou ele e chamou a ambulância a tempo.
Ele vai sobreviver, mas... Mãe, está mal. Muito mal. Não consegui falar. Lágrimas caíam sem que eu percebesse. Ele está pedindo para você visitar. Continua dizendo seu nome. Eu... Não posso, André. A ordem de restrição... Eu conversei com a Helena. O hospital conta como lugar público e ele que está pedindo. Você pode visitar se quiser, mas só se você quiser. Desliguei o telefone e fiquei ali, parada, com o pincel ainda na mão, tinta pingando no chão. Marcos tinha tentado se matar. Meu filho tinha tentado se matar. E a última coisa que eu tinha dito para ele foi: adeus. Vai. Vera apareceu na porta. Ela tinha uma cópia da chave para emergências. Eu sei que está pensando em ir. Então vai. Mas eu disse que não queria mais contato. E você não precisa restabelecer contato, mas você precisa de fechamento. Tanto você quanto ele. Vai. Ouve o que ele tem para dizer. E então, decide. A ala psiquiátrica do hospital era deprimente. Paredes brancas, iluminação forte demais, cheiro de desinfetante. Marcos estava num quarto pequeno, deitado na cama, conectado a vários monitores. Quando me viu, seus olhos se encheram de lágrimas. Mãe. Sentei-me na cadeira ao lado da cama. Mantive distância. O André me contou. Eu não sabia mais o que fazer. Sua voz estava rouca. Estraguei tudo. Perdi você. Perdi a Carolina. Perdi meu emprego. Minha casa. Tudo. Marcos. Não, deixa eu falar, por favor. Ele se sentou com dificuldade. Eu passei os últimos meses pensando sobre tudo que fiz, sobre quem eu me tornei. E eu tenho nojo de mim mesmo, mãe. Nojo. Fiquei em silêncio, deixando-o continuar. Você me criou para ser melhor que isso. Você e o pai. Vocês me deram amor, educação, oportunidades. E eu joguei tudo fora. Por quê? Por ganância. Por inveja do André. Por fraqueza. Ele limpou as lágrimas. Quando o juiz leu aquelas gravações no tribunal, quando eu ouvi minha própria voz falando aquelas coisas horríveis, eu não me reconheci. Como eu pude planejar fazer aquilo com você? Com a mulher que me deu a vida, que sacrificou tanto por mim? Eu também gostaria de saber, respondi, minha voz saindo mais firme do que esperava. Eu não tenho desculpa. Não tenho. Só posso dizer que me perdi. Deixei a Carolina me influenciar, sim, mas não posso botar toda a culpa nela. Eu escolhi participar. Eu escolhi ser essa pessoa. Ele me olhou nos olhos. Não estou pedindo perdão. Sei que não mereço. Só queria que você soubesse que eu entendo agora. Entendo o que fiz. E vou passar o resto da vida tentando ser uma pessoa melhor. Mesmo que você nunca mais queira me ver. O silêncio que seguiu foi pesado. O psicólogo aqui disse que eu preciso aceitar as consequências das minhas ações. E a maior consequência é perder você. E eu aceito. Mesmo que doa mais do que qualquer coisa. Respirei fundo. Marcos, eu preciso te perguntar uma coisa. E quero uma resposta honesta. Qualquer coisa. Se você tivesse conseguido, se eu não tivesse descoberto a tempo, você realmente teria me colocado num asilo? Teria me declarado incapaz? Teria vendido minha casa? Ele fechou os olhos. Uma única lágrima escorreu. Eu não sei. Quero acreditar que, na hora H, eu não teria conseguido. Que algo em mim teria acordado. Mas eu estava tão cego, tão perdido no plano que... Talvez sim. E isso me apavora. Pelo menos era honestidade. Você sabe que quase me matou descobrir isso, né? Não fisicamente, mas emocionalmente. Você quase destruiu minha capacidade de confiar, de amar, de acreditar em família. Eu sei, e sinto muito. Tanto. Levantei-me. Marcos, eu não sei se consigo te perdoar. Não agora. Talvez nunca. Mas não quero que você morra. Não quero que você desista da vida. Mãe, deixa eu terminar. Respirei fundo. Você precisa se tratar, de verdade. Não só o corpo, mas a mente. Precisa entender por que fez o que fez. Precisa trabalhar em ser uma pessoa melhor. E precisa fazer isso por você. Não por mim. Não para me reconquistar. Por você. Eu vou. Prometo que vou.
E quanto a nós, eu não sei. Só o tempo vai dizer. Mas por agora, preciso de distância. Preciso curar. E você também. Caminhei até a porta, parei. Marcos? Sim. Apesar de tudo, ainda sou sua mãe. E uma parte de mim sempre vai amar o menino que você foi. Mas o homem que você se tornou, esse eu preciso aprender a conhecer. E confiar. E isso pode levar anos. Ou pode nunca acontecer. Você entende? Entendo. Cuida-se. E quando sair daqui, constrói uma vida boa, uma vida da qual você possa se orgulhar. Vou tentar. Saí do quarto sem olhar para trás. No corredor, encostei-me na parede, as pernas fracas. André estava esperando. Como foi? Difícil. Muito difícil. Limpei as lágrimas. Mas necessário. Ele me abraçou. Você é a mulher mais forte que eu conheço. Não me sinto forte, me sinto exausta. Força não é não se cansar, é continuar mesmo cansada. A vida continuou. Marcos saiu do hospital depois de 2 meses em tratamento intensivo. Soube por André que ele estava morando numa república, fazendo terapia 3 vezes por semana, procurando emprego. Não entramos em contato. A ordem de restrição tinha expirado, mas nenhum de nós tentou contato. E eu estava bem com isso. Numa manhã de sábado, Sofia veio me visitar sozinha. André e Marina tinham deixado ela passar o dia comigo. Vovó, posso te perguntar uma coisa? Claro, amor. Por que o tio Marcos fez coisas ruins? Ah, a pergunta que eu mesma ainda estava tentando responder. Sabe, Sofia, às vezes as pessoas se perdem. Fazem escolhas ruins porque estão confusas, ou com medo, ou querendo coisas que não são delas. E a gente perdoa? Isso depende. Perdão não significa esquecer o que aconteceu ou deixar a pessoa fazer tudo de novo. Significa liberar a raiva do nosso coração para que a gente possa seguir em frente. Você perdoou o tio Marcos? Pensei com cuidado. Estou no caminho. Ainda não cheguei lá, mas estou caminhando. Ela assentiu, satisfeita com a resposta. Vovó? Sim, você é a vovó mais corajosa do mundo. E naquele momento, acreditei nela. 1 ano depois de tudo ter começado, eu estava na minha sala, no meu ateliê, terminando uma pintura encomendada quando o celular tocou. Número desconhecido. Quase não atendi, mas algo me fez aceitar. Alô? Senhora Clara? Aqui é Marcos. Meu coração deu um pulo. Fazia quase 9 meses desde a conversa no hospital. Oi, Marcos. Eu sei que não tenho direito de ligar. Sei que você pediu distância. Mas eu queria te contar algo. E depois não vou incomodar mais, prometo. Pode falar. Eu consegui um emprego, fixo, com carteira assinada. É simples, assistente administrativo numa empresa pequena, mas é honesto. E estou me saindo bem. Isso é bom, Marcos. E estou fazendo terapia ainda. 2 vezes por semana agora. O psicólogo disse que eu tenho alguns problemas para trabalhar. Questões de autoestima, de comparação com o André, de tudo. Fico feliz que esteja se tratando. Uma pausa. Mãe, eu não estou ligando para pedir nada. Não estou pedindo perdão, não estou pedindo para voltar a fazer parte da sua vida. Só queria que você soubesse que estou tentando. Estou realmente tentando ser melhor. Senti os olhos marejarem. Eu sei, filho, e torço por você, de verdade. É só isso. Só queria te contar. Você cuida-se, tá? Você também. Ele ia desligar quando falei. Marcos? Sim? Talvez um dia a gente possa conversar de novo. Tomar um café. Sem promessas. Sem expectativas. Só conversar. Ouvi a voz dele engasgar. Eu gostaria muito disso. Então, quando você achar que está pronto, me liga. E a gente vê. Tá. Obrigado, mãe. Por tudo. Por não desistir completamente de mim. Desliguei o telefone e fiquei olhando para ele por um longo tempo. Seria eu capaz de ter uma relação com Marcos de novo algum dia? Não sabia. Talvez sim, talvez não. Mas pela primeira vez em 1 ano, não sentia mais aquela raiva consumidora. Aquela dor que cortava o coração sempre que pensava nele. Sentia paz e esperança cautelosa. Vera tinha razão.
Perdão não era esquecer, era liberar. E eu estava finalmente começando a me libertar. 2 meses depois, aconteceu algo que eu nunca teria imaginado possível. A dona da galeria onde eu vendia minhas aquarelas me ligou. Clara, você vai sentar para ouvir isso. O que foi, Beatriz? Lembra daquele quadro que você fez? A mulher de cabelos grisalhos com as flores? O que você chamou de renascimento? Lembro. Ele ganhou o primeiro lugar no concurso regional de arte. E tem mais. Um colecionador de São Paulo quer comprar por R$ 15.000. R$ 15.000? Você está brincando. Não estou. Clara, você tem talento, talento de verdade, e as pessoas estão percebendo. Desliguei em estado de choque. R$ 15.000 por um quadro que eu tinha pintado na minha sala, às 2 da manhã, após o dia mais difícil da minha vida. Liguei para Vera imediatamente. Estou indo aí agora, ela gritou. Vamos comemorar. Aquela noite foi mágica. Vera, André, Marina, Sofia, minhas amigas do grupo de arte, todos vieram comemorar. Um brinde. Vera ergueu a taça. A Clara, a mulher que perdeu tudo e se reinventou, que enfrentou o impossível e venceu, que transformou dor em arte, em beleza, em vida. A vovó! Sofia gritou, fazendo todos rirem. Olhei ao redor da minha casa, cheia de pessoas que me amavam de verdade, que me respeitavam, que me valorizavam. E percebi algo importante. Eu não havia perdido tudo quando expulsei Marcos e Carolina. Eu tinha ganhado tudo. Tinha ganhado minha dignidade de volta. Minha voz, meu espaço, minha vida. Na manhã seguinte, acordei cedo. O sol entrava pela janela do meu quarto, dourado e caloroso. Fui para o ateliê e peguei uma tela grande. A maior que eu tinha. Não sabia o que ia pintar, mas as mãos se moveram sozinhas. Cores foram aparecendo, formas, linhas. Pintei por horas, sem pausas, como se estivesse em transe. Quando finalmente parei, o sol já estava se pondo. E olhei para o que tinha criado. Era uma casa. Minha casa. Com janelas iluminadas, flores no jardim, um céu azul acima. E na porta, uma mulher. De cabelos grisalhos, sorrindo, os braços abertos. Livre, feliz, inteira. No canto inferior direito, com letras firmes e grandes, escrevi meu nome. Clara Maria Santos, 2024. E pela primeira vez em 70 anos, eu me senti completa. Não como esposa, não como mãe, não como qualquer papel que tinham me dado, mas como eu, simplesmente Clara.